Amém, graças a Deus. Meus amados, a minha querida esposa hoje não pôde vir, ela está travada nas costas, não conseguiu melhorar até agora à tarde, ela ficou deitada lá. Então, se os irmãos quiserem colocar ela em oração, para a dor passar, algo não muito sério, mas que perturba, né? Eu até esqueci o nome da inflamação que ela teve e não tem jeito. E também peço para os irmãos estarem orando por mim. Amanhã eu farei uma infiltração no joelho para ver se o Fusquinha 69 consegue subir ladeira, né? Porque está cada vez mais difícil de subir ladeira esse Fusquinha. Mas eu creio no Senhor que vai dar tudo certo, mas oração nunca é demais. Eu fico feliz de ver alguns convidados, alguns visitantes aqui conosco, né? Então, a Elisandra já agradeceu a presença de vocês. E meu desejo é o mesmo da Elisandra, que vocês possam se sentir acolhidos e que façam dessa casa, a casa do Senhor, a casa para que vocês possam caminhar e buscar o Senhor na sua história, na sua vida. Nós aqui temos o costume de trazer a pregação, né? Os cultos, os sermões são sempre baseados num tema. Então, esse ano nós estamos falando de amor. O amor em vários aspectos da igreja. E esse mês nós estamos falando do amor que edifica. Então, domingo passado, a gente falou sobre o abacateiro. Quem estava aqui lembra quem é o abacateiro, né? A vida do cristão, ela não dá fruto para que ele seja salvo, mas por conta da graça de Deus, o fruto é natural. E isso identifica o abacateiro como abacate e o cristão como servo do Senhor. Esse domingo a gente vai falar sobre semeadura. Domingo que vem, quem vai estar aqui é um pastor amigo. Ele está plantando uma igreja ali em Valinhos, é o Rodrigo Faria. E eu estarei lá na igreja de Amparo. O presbitério tem um trabalho lá e eu faço parte desse trabalho. Então, domingo que vem eu estarei lá e ele estará pregando aqui. Aí nos outros 2 domingos a gente encerra esse tema do amor que edifica. O que é interessante nessa série e que eu posso trazer para os irmãos é a lógica do reino. Então, Deus vem sobre a nossa vida, nos transforma, que Cristo fala na nossa comissão, ide, pregar o evangelho, né, levar ao arrependimento e ensina. Então vem Cristo, vem Deus, nos ama, transforma a nossa vida e nos edifica, para que nós possamos edificar a outros através de uma caminhada de discipulado. Por isso que no primeiro sermão do mês, falando de edificação, né, da série, nós vimos falar a respeito dessa questão da árvore. Nós somos uma árvore que foi transformada pelo Senhor. Então nós somos essa nova árvore. Nós somos um abacateiro, como eu usei de exemplo. Só que desde o começo até ele dar fruto, ele leva um tempo. Quando você planta um abacateiro, ele às vezes parece uma outra fruta, uma outra árvore, mas com a edificação, com a maturidade, com o crescimento, ele vai então ficar evidente que aquele não é um mamoeiro, mas é um abacateiro. Aí você vê que está bem diferente uma coisa da outra. Hoje nós vamos perceber uma coisa muito interessante na nossa caminhada. E não estou falando hoje, nem passa perto, a gente falar de teologia da prosperidade, de quem dá recebe, passa longe disso. Mas o que nós vamos ver aqui é que quem é transformado pela graça de Deus, ele passa a viver e enxergar a generosidade, a vida de uma forma diferente. Quem foi transformado não vê mais o mundo como via antes.
Porque se você está vendo o mundo como você via antes, não houve transformação, não houve conversão. A sua perspectiva de vida, de mundo, a sua cosmovisão continua a mesma. Então, o que a gente olha é que quem é transformado, ele entende generosidade de uma forma diferente. E aí abre a mente, abre os olhos, abre o coração. E qual que é a principal mudança nessa percepção? É que você não enxerga mais prosperidade e generosidade como acúmulo, mas sim como partilha. Não retém, apenas transborda. E esse é um fator muito importante para a nossa visão. Porque quando a gente vive a questão da generosidade, do plantio e da semeadura e da frutificação, muitas vezes a teologia da prosperidade incentiva como uma promessa. Você vai plantar, se você plantar 1, você recebe 2, se você plantar 2, você recebe 8, se você plantar 8, você recebe 50 milhões. Não é essa a visão é que o coração, quando ele é transformado, ele deixa de olhar a vida como algo de acúmulo, mas ele passa a olhar a vida como algo a respeito de compartilhar com o outro. Por isso nós vamos abrir em 2 Coríntios 9, de 6 a 11. É uma carta de Paulo à igreja de Corinto, onde ele mostra que a generosidade nasce da fé, é alimentada pela graça e produz frutos que resultam na gratidão de Deus. 2 Coríntios 9, de 6 a 11. É um trecho pequeno, é uma parte de um trecho maior, mas que faz sentido para aquilo que nós vamos meditar nessa noite. Também eu convido a igreja a se colocar de pé em toda a reverência à palavra do Senhor, lembrando que é o próprio Senhor falando conosco nessa noite. É a palavra dele, é ele mesmo, é Jesus expresso, vivo, através dessa palavra. Por isso, a reverência a essa palavra. A isto afirmo, diz Paulo, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. E Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus. Amém. A igreja pode se aceitar? Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença, Senhor, não somente dentro de nós, mas no meio de nós, como comunidade do Senhor. Pai, eu peço a Ti que não haja confusão, meu Pai, na mente e no coração da tua igreja ao receber a tua palavra. Peço a Ti que o teu Espírito Santo, Pai, venha nos dar entendimento daquilo que o Senhor quer para a nossa vida, para que sejamos edificados na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A gente contextualizando, olhando para esse texto, para a gente poder entender por que nós estamos falando disso, no capítulo anterior, Paulo vem conversando com a igreja de Corinto, mostrando a ela que a igreja de Jerusalém estava precisando de ofertas.
naquele tempo era comum entre as igrejas, e a gente faz isso também na IPI, quando uma comunidade de fé, como uma igreja local, precisa de um apoio, há feito um recolhimento de oferta entre as igrejas para ajudar aqueles irmãos. Nós fizemos isso no dia 31 agora, no dia 1º de agosto, na verdade, sábado, aonde nós reunimos oferta de todas as igrejas do presbitério para ajudar a igreja de Carlos Lourenço, que precisa fazer uma reforma lá no banheiro deles. Paulo estava fazendo isso, e Paulo vinha conversando, mandando essa carta para a igreja, falando a respeito disso. Paulo queria muito mais do que levantar apenas uma oferta. Paulo está ensinando a igreja a levar uma nova relação com aquilo que cada um possui. Então não é apenas pedir dinheiro, Paulo está ensinando. Paulo está ensinando como a igreja tem que lidar com as questões dos seus bens, daquilo que possui. Então, Paulo vem falando a respeito de ofertas, de arrecada ofertas. Quando chega aqui no capítulo 9, ele faz uma coisa que é muito interessante e a gente precisa fazer sempre. Ilustração. Acho que ele aprendeu isso com Jesus, né? Jesus usava muito parábolas e nada mais é do que uma ilustração. E Paulo usa uma ilustração da semeadura. A gente olha Paulo falando isso. Por que é interessante isso? Porque a gente consegue visualizar, entender a mensagem que Paulo quer passar. E quando ele fala isso, ele deixa bem claro o âmago da questão. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia com fartura, colhe com fartura. Paulo usa essa imagem para confrontar-nos. Como que nós estamos lidando com aquilo que Deus colocou em nossas mãos? E aqui logo de cara eu já falo logo. Não estou falando apenas de oferta financeira, dinheiro, propriedade, alimentos. Não circunscreve a isso. Os dons e os talentos que Deus colocou na sua vida. Temos vivido agarrados a isso que Deus nos deu, tentando construir nossa segurança através do acúmulo, ou a gente tem confiado na provisão de Deus e nesse sentido lançado aquilo que nós temos ao solo para semear. Agora, só lança ao solo aquele que tem fé. Quem não tem fé não lança ao solo. A semeadura exige fé. Vamos olhar para essa ilustração que Paulo utilizou? Quem aqui já viveu na agricultura aqui? Já viveu, já sabe o que é agricultura. Então, para vocês vai ficar mais fácil, né? A taxa geral de germinação de uma semente no Brasil, estatística geral, é de 85% para o milho. Então, quem vai plantar milho pega uma semente ou pega 100 sementes. Das 100 sementes que ele planta, 85% em média germina. Tem lugares que germinam um pouco mais, um pouco menos, mas na média 85% germina. Ou seja, se um agricultor lançar uma semente, quanto que ele vai colher? Nenhum. Porque 85% de uma semente não germina. Agora, se ele lançar duas, pelo menos uma vai germinar. E quando a gente começa a olhar isso, e a gente fala então de 100 sementes, pelo menos 85% vai germinar. Então, é disso que Paulo está falando e está ilustrando. Aquele que germina, aquele que lança semente, ele tem que ter coragem, tem que ter fé, para que ele pegue toda aquela semente que tenha e jogue numa terra e espere ela semear. Mas por que ele, com essas expectativas todas, com esses índices todos, por que ele pega a semente e joga no solo? Porque ele espera que ela dê fruto. Se ele soubesse que não ia frutificar, que a semente não daria fruto, ele não jogaria nenhuma
a semente ao chão. Quanto mais ele está semeando, maior a expectativa dele em relação à sua colheita. Essa é uma questão muito simples e verdadeira na prática quando a gente olha. Quando você lança semente, quando você estabelece que aquela semente ela vai dar fruto, que ela precisa dar fruto, que o mecanismo da semeadura é a colheita, você começa a entender que isso não é uma promessa de Deus, mas é um princípio de Deus para a vida. Como assim, pastor? Não estou entendendo nada. Deixa eu explicar para você. Vamos olhar para Noé, lá em Gênesis 8, 22. Deus diz assim: enquanto durar a terra, jamais cessarão plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Se você plantar, vai semear. Quanto mais você plantar, mais colheita você vai ter. Por isso que Paulo está falando, se você semeia pouco, pouco você vai colher. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. O agricultor nunca semeia olhando para a semente que ele está jogando no solo, que parece seco. Quando ele semeia, ele olha para o futuro, ele olha para a colheita que ele vai ter. Isso é naturalmente expressão de fé. Você não vive olhando para hoje, para aquilo que você está vivendo. Você não olha para aquilo que te sustenta como algo que vale hoje, mas você olha para a providência de Deus que te dará no futuro. É muito simples. Toda a sua semente que você tem no seu silo guardado, se der praga, você perdeu tudo. Se você semear a planta no campo, elas darão fruto ao seu tanto. Darão a 10 por 1, a 20 por 1 e a 100 por 1. Cada planta, cada condição, ela vai germinar na sua expectativa. Agora, uma coisa é importante a gente entender. Esse é um princípio de Deus. Quem semeia nunca deixa de colher. Eu tenho um exemplo muito interessante. Meu sogro, seu José, um homem de muita fé, simples, sempre viveu na roça, plantou mandioca, plantou uva. Era uma pessoa muito humilde. Não tinha escolaridade, mas tinha uma sabedoria de Deus maravilhosa. Sabe o que ele dizia? Ele dizia o seguinte: aquele que não distribui a fruta que está no pé, Deus não dá, não faz aquela planta prosperar, dar mais fruto. Aquele que é egoísta, que guarda para si as frutas, a planta não dá. Aquele que vai lá e você está com vontade, pega uma mexerica ali. Pega, ela pode pegar, não tem problema. Quanto mais ele distribuía, mais a planta dava. E isso era algo que ele vivia na prática. Então, no sítio que ele trabalhava, ele não tinha aquela, não pega uva, não pega... Não, quanto que você vai? Ah, ele pega lá o cacho. Nunca faltou e sempre deu com abundância. Essa é uma visão que Deus traz, e Paulo traz aqui para nós, nessa questão de como a gente muda a nossa forma de pensar a partir da transformação da graça no nosso coração. Eu deixo de ter uma mente de retenção e passo a viver por fé. Viver por fé é na expectativa da provisão de Deus no futuro. E 3 atitudes expressam esse viver por fé da semeadura. A primeira expressão de fé é a confiança. O agricultor entrega ao solo suas sementes, na confiança de que suas sementes irão germinar. É confiar em Deus. Confiar na providência de vida. Minha segurança não está no que eu tenho na minha posse, mas na certeza daquilo que vai prover. Se o agricultor não tivesse certeza
confiança de que aquela semente iria germinar, ele não jogaria no solo. Se ele olhasse para o milho, ele faria pipoca e não plantaria mais. Ele tem que acreditar. Ele olha para o solo, quando lança semente, ele só vê terra. Eu moro em Itupeva, e Itupeva tem 2, 3 fazendas grandes do nosso lado ali. Tem dias, tem meses, que você olha, é só terra. Não tem nada, é marrom, terra. E às vezes seca, né? Aí você fala assim, não tem nada ali, né? Não, daqui alguns meses, semanas, você já começa a ver uns brotinhos verdinhos nascendo. Quando você lança semente, você não olha para o solo seco. Você já olha e fala, daqui a algumas semanas, aquelas sementes vão brotar. E a gente vai ver o fruto lá no fim, a colheita. A segunda coisa de atitude que expressa essa fé é a coragem. Coragem, desprendimento. Ele abre mão daquilo que dá segurança para ele, por aquilo que é incerto. Ele tem a confiança, mas ele tem que depender de Deus. Eu vejo nesse tempo de El Ninho que nós estamos vivendo, né? Antes de se formar o El Ninho, já tinha a preparação para a safra desse ano. O agricultor, ele já comprou a semente. O agricultor já preparou o solo. E aí vem a notícia, vem um super El Ninho aí, vai mudar as condições climáticas. Será que no coração dele eu faço o quê? Eu planto ou eu vendo a minha semente? Você precisa ter o desprendimento. Você tem que mudar a sua lógica daquilo que você tem que te dar segurança. Abre mão daquilo que te dá segurança. Confia na provisão de Deus. Eu não digo jogar sua semente fora. Nenhum agricultor é louco de jogar sua semente fora. Mas você tem que plantar, tem que lançar a sua semente ao solo. E a terceira coisa é esperança. Essa talvez seja uma das coisas mais difíceis da fé. É o esperar o tempo da germinação e da colheita. Quantas vezes você lança, você fica esperando, mas com aquela ansiedade. A gente pede em oração, Deus, me abençoa, eu preciso disso. Aí no dia seguinte você acorda, e aí, já chegou Deus? Espera aí, você pediu ontem. E a gente fica esperando com aquela angústia, consumindo a gente, e a nossa esperança? Imagina aquele povo quando saiu do Egito, e Deus colocou eles, falaram, vou te levar para a terra prometida. E durante 40 anos eles não viram nada, não viram a terra prometida. Infelizmente no final, aquela geração viu, e perdeu a fé e não entraram na terra prometida. Só Josué e Caleb. Mas quando a gente olha para a esperança, é essa condição que a gente tem de suportar o tempo devido para que a semente brote. Eu olho para a vida profissional, né? No meu tempo, a gente esperava 30, 40 anos para que a gente pudesse crescer na profissão, ser um gerente, um superintendente, né? Lá no banco, a gente tinha essa ideia. Porque a gente via os gerentes gerais, os superintendentes, os diretores, eram todos acima de 50 anos, 60 anos. E nós, com 20 anos de idade, hoje, não, eu quero ser superintendente amanhã. Não vou esperar a semente germinar. Isso vai causando ansiedade. Meus amados, essa palavra nos ensina esse princípio da fé, do plantar e esperar o resultado da colheita, nos ensina que a gente tem que agir na vida com fé. Não podemos caminhar a nossa vida sem olhar para essa questão.
quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele nos abençoa, Ele transforma a nossa vida. E no seu tempo, cada um de nós vai germinar para o Senhor. Quando Ele nos abençoar e falar, seja tu uma bênção, não é que você vai acumular, mas você vai ser instrumento de abençoar outras pessoas. A sua fé tem movido as suas mãos a lançar sementes com generosidade? Olha para a sua vida, não para do seu irmão ou da sua irmã. Como você tem mostrado a sua generosidade? O que você tem feito com as sementes que Deus tem te dado? Você tem retido ou você tem semeado com fartura, com generosidade? Paulo continua: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. O coração edificado define a atitude generosa. Isso é fundamental para nós. A generosidade só é generosidade quando ela nasce espontaneamente do coração, sem constrangimento. Tenho que dar oferta. Ninguém tem que dar oferta. Não, mas diz no Antigo Testamento que o gafanhoto, migrador, cortador, se você... Não, é expressão do coração. Um abacateiro pode dar banana? Não. Um coração transformado, edificado no Senhor, ele age espontaneamente com generosidade. Simples assim. Aí você pode perguntar para mim também: como eu posso semear com alegria e generosidade? Eu não digo e retomo essa questão, não é somente financeiro. Não estou falando só de finanças, de dinheiro, de contribuição financeira. Eu estou falando do quanto eu dou aquela semente que Deus pôs em mim. Eu estou falando do dom que Deus me deu, do talento que Ele me deu. Com qual generosidade eu tenho respondido a essa graça recebida. Então a pergunta é: como é que eu posso semear com alegria? Primeiro, se você semear de forma voluntária. Voluntário significa compreensão e disposição e fé. Então, quando eu compreendo e pela fé eu faço, eu estou fazendo de forma voluntária. Eu não faço porque eu recebi uma pressão. E existe muito isso, né? Se você não der, você vai. Não. Expressa a sua generosidade, a sua maturidade espiritual a partir das suas atitudes de vida. É simples assim. Quando eu faço voluntariamente, significa que eu fui movido pelo meu coração e pela minha fé. E isso é transformação de vida. Isso é agir com generosidade. A segunda forma que nos leva a semear com alegria e generosidade é a consciência. Não é inconsequente ou emocional. Não é feito por um impulso. Por isso que quem dá 100, quem dá 1000, quem faz o sacrifício, não, gente, não é por aí o caminho. O caminho não é esse, é consciência. Quando você olha o tamanho do campo, você sabe o quanto você vai plantar. Se você tem um campo de 1000 alqueires, eu nem sei qual é o tamanho de 1000 alqueires, mas veio na mente um campo de 1000 alqueires, você não vai plantar. Alqueire é maior que hectare, Paulinho? É? Alqueire é maior que hectare? Então, você vai plantar 1 hectare num campo de 1000 alqueires? Você vai ficar com um monte de campo vazio, com muita semente para plantar e não fez. Isso é ser consciente, não emocional. É agir e olhar e falar assim, na questão financeira, quanto que eu posso contribuir? Eu posso contribuir com X. Amém. É de coração? Contribua, não retenha. Mas a lei diz, porque dizem que eu preciso, você não precisa.
Você precisa sim ser coerente com a sua fé. Você precisa sim buscar maturidade espiritual. Agora, a partir daquilo que está no seu coração, contribua segundo aquilo que você tem. Não dê mais do que você pode. Não faça loucuras. Não dê em troca. Não vá por impulso. Mas vá consciente. Faça conta em casa. Ora, se eu consigo eliminar um hambúrguer da minha semana, são 4 hambúrgueres no mês, pega o recurso desse hambúrguer e faz de oferta. Mas eu não tinha de onde tirar, acabou de achar. É consciente. Mesma coisa no ministério, para não falar só de finanças. Deus te deu um dom de ensinar, de cantar, de tocar. Entregue esse dom ao Senhor. Mas eu não sei, deixa Deus te ensinar. Mas eu estou cansado, eu já dou aula o dia inteiro. Aqui vai ser diferente. Deus vai usar a sua vida para glorificar a Ele. Então a gente precisa ter essa consciência. Por liberalidade, sem pressão, sem ser manipulado e com alegria. Esse é um ponto importante. Quem dá com alegria é aquele que encontra satisfação naquilo que está fazendo. Eu tenho uma experiência na vida profissional que talvez possa fazer uma equivalência ao que a gente vive. Não tem tempos que você está tão cansado do seu trabalho que às vezes você acorda de manhã cedo e fala, acho que eu não vou trabalhar. Não é? Falta alegria, falta aquele... Isso é o que Paulo está falando aqui, quando você dá com alegria. A falta de alegria é esse, eu não vou na igreja, está faltando alegria. Mas eu vou dedicar esse meu tempo a dar aula, mas eu posso estar dormindo, eu posso estar passeando, está faltando alegria. Por isso que a maturidade, o crescimento espiritual, quando a gente se edifica em Cristo, quando a graça passa a fazer sentido na nossa vida, você passa a ter prazer. Vocês podem até falar assim, você tem alegria, pastor, de vir na igreja porque você recebe salário, você é pago para isso, então você tem que ficar feliz. Não, faz mais de 35 anos que eu vou todos os domingos, exceto alguns, que eu vou na igreja. Por obrigação? Não, por alegria, me sinto bem estar aqui. Posso estar sentado ali, mas me dá alegria. É essa alegria que a gente tem que buscar. Alegria de estar junto com o meu irmão, alegria de ensinar, de discipular uma outra pessoa, alegria de louvar a Deus. Essa é a expressão que Paulo está usando aqui na hora da gente contribuir com a nossa vida no ministério, na igreja de Jesus Cristo. A questão aqui, e Deus deixa muito claro isso para nós, Paulo está deixando isso muito claro, Deus não está olhando para o tamanho da sua oferta, para o tamanho da sua possibilidade, Ele está olhando para o seu coração. Ele quer olhar, você está fazendo com um coração generoso? A graça sobre a sua vida é generosa, é preciosa? Nossa, que alegria! Você está fazendo por obrigação? Não faça. Não é o tamanho da sua oferta, mas é o tamanho da expressão do seu amor na obra de Deus. Por isso, quanto mais maduro nós estamos, quanto mais edificado, mais sólida é a nossa fé. Mais a graça de Deus resplandece na nossa vida através de uma atitude generosa. Se a gente não está sendo generoso, tem alguma coisa que precisa amadurecer. Se o seu fruto está pequenininho, se o abacate não cresceu, precisa transformar essa vida. O abacate tem que ser vistoso, grande. Sua vida tem sido uma expressão de generosidade? Esse é um ponto também para a gente sair daqui pensando, Mais uma vez, não vamos olhar para o irmão do lado, nós vamos olhar para o nosso coração. Como eu tenho expressado a minha generosidade na obra de Deus? Agora eu só pergunto uma coisa: alguém vazio pode transbordar em alguma coisa?
Alguém sem semente pode plantar? Não. Por isso, Jesus é a fonte de toda a generosidade. Olha o que diz o verso 8. Deus pode tornar abundante em você toda a graça. E Deus que dá semente ao que semeia o pão, é Deus que dá semente ao que semeia o pão, ao que semeia e pão para o alimento. Não tiramos do nosso esforço. Não tiramos daquilo que é nosso. Só Deus, através de Jesus, pode derramar a graça sobre as nossas vidas. Só Ele pode encher o nosso coração com essa semente de generosidade. O centro da passagem, ele nos traz muito esse contexto de que o que nós precisamos estar é cheios de Jesus Cristo, cheios da graça, porque a partir dali nós podemos transbordar. Antes disso, vazios, nós não conseguiríamos transbordar. E o nosso maior exemplo disso é o próprio Cristo. Paulo fala isso no capítulo 8, verso 9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus, que sendo rico por amor de vocês se fez pobre, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Ele se esvaziou e ele mostra a cada um de nós esvaziarmos de nós e compartilharmos. Assim, quando Paulo chama os cristãos à generosidade, não está propondo um novo mandamento isolado. Ele está propondo que nós venhamos a refletir o caráter de Jesus Cristo. Se a gente parar para pensar e começar a viver como Jesus nos ensinou, seguindo Ele como modelo de vida, nós vamos entender que nós somos chamados a transbordar a graça de Deus de forma generosa. Não é reter para nós a bênção. Não é ficar dentro da igreja e falar, sou abençoado. Não, através daquilo que Deus me encheu, eu alcanço aquele que está lá fora e transbordo o amor de Deus para aqueles que estão lá. Porque lá aquele fruto, aquela semente plantada vai dar fruto. Agora, por que eu tenho que me esforçar para ser abundante? Para transbordar? Porque o propósito de semear com generosidade é glorificar a Deus. Olha só o movimento do texto de Paulo. Deus concede a graça. Sem a ação de Deus, sem a graça de Deus, nós estamos vazios. São sementes que não vão dar fruto. A graça de Deus vem sobre a nossa vida, transforma a nossa vida. Nós amadurecemos na nossa caminhada. Nós discipulamos aqueles que estão na nossa caminhada ao nosso lado. Nós contribuímos para que a igreja permaneça viva e atuante. Através das nossas vidas, nós alcançamos outras pessoas. Por qual motivo? Para que o Senhor seja glorificado. Por que eu tenho que ser generoso? Para glorificar a Deus. O homem nunca será protagonista. E quando mostra esse texto, ele mostra justamente isso. Não é sobre o semeador, não é sobre a semente, mas é sobre a graça e a provisão de Deus. Se nós vivemos a nossa fé olhando para a graça e para a provisão de Deus, a nossa vida transborda em generosidade. Se eu olho para mim e para minha semente e retenho o meu talento, retenho o meu tesouro, então a minha vida não prospera. Não prospera não só financeiramente, ela não cresce espiritualmente. Mas uma pergunta para pensar. Será que nós temos sido generosos quando nós trazemos alimentos para ser distribuído àqueles que
tem necessitado? Será que eu tenho sido generoso em trazer os alimentos? Será que temos glorificado a Deus com as nossas contribuições, dízimos e ofertas, ou eu tenho retido isso? Será que temos sido generosos, ou será que expressamos maturidade nos colocando à disposição do serviço à comunidade de fé? Nós temos vivido uma fé madura? Temos enchido o nosso coração da graça de Cristo? Se você percebe que você pode ser mais generoso, que você pode ir além daquilo que você tem vivido, então entregue-se com fé nas mãos do Senhor. Não retenha aquilo que Deus te deu. Se você acha que, se você ainda não entende, assim, pastor, eu quero, mas eu ainda não entendo, eu ainda não tenho confiança. Nós estamos vivendo um momento na igreja de buscar a maturidade da nossa vida. Eu não estou dizendo que é para quem é imaturo, porque nós vamos crescer até a volta de Cristo. Eu preciso crescer. Nós estamos vivendo um tempo de discipulado. Então tem os líderes que estão já vivendo há 7 meses, estamos entrando no 8º mês, nessa caminhada conjunta para amadurecer na fé. Em breve nós estaremos abrindo para a igreja participar também. Se você tem sentido no coração, pode procurar por mim, pela Grace, pela Elisandra, pela Sinlene. Fala, olha, eu queria saber mais disso. Vem conversar conosco. Eu tenho me programado, a gente vai ter reunião do conselho provavelmente amanhã. E eu vou apresentar no conselho. Mas eu estou pretendendo fazer um discipulado para as pessoas que nunca participaram de uma caminhada dessa, né, de aprender mais sobre Jesus. Vão ser 10 semanas, né? São todas as quintas-feiras, a partir de setembro em diante, até novembro. E a gente vai caminhar junto para conhecer um pouco mais de Jesus. Eu quero amadurecer. A gente vai começar com uma turma dessa. Então assim, olha, eu não sou batizado, não professei minha fé, eu quero ouvir mais. Pode vir participar. Olha, eu sou de uma outra igreja, né, e eu quero conhecer um pouco mais da caminhada. Pode participar também. Você vai, eu já sou daqui e tal, eu quero participar. Venha participar. Provavelmente essa turma vai ser online. A gente vai poder conversar de forma online. É uma possibilidade que você tem para amadurecer, tirar suas dúvidas e crescer espiritualmente e poder glorificar ao Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Ela é desafiadora, Senhor, porque tira a gente do lugar confortável. Ela não faz nós olharmos para o nosso irmão, o nosso irmã do lado. Mas Ele faz olhar para dentro de nós e entender qual que é a expressão da nossa vida. Uma vida generosa, que reconhece a graça, ou temos tendo dificuldade? E a grande dificuldade em relação a isso, Pai, é que isso nos impulsiona a dar passos, a sair do lugar comum, e isso talvez seja a coisa mais difícil para a nossa caminhada, Senhor, é sair do lugar que nós estamos para algo novo. Senhor, que o Senhor dê coragem, Senhor, a essa pessoa a lançar a semente do discipulado. Senhor, que ela olhe para a vida dela e não veja, Senhor, apenas um campo cheio de terra, Senhor. Mas quando ela olhar, meu Pai, ela olhe para o futuro e ela vê já o tempo da colheita. Senhor, que a Tua graça, que o Teu Espírito Santo, Senhor, fortaleça a Tua igreja, para que ela cresça não só em números, Senhor, não só em receita financeira, em contribuintes, mas também ela cresça numa maturidade generosa. Que nós possamos ser generosos, Senhor, no acolher aquele que se aproxima. Que nós possamos ser generosos, Senhor, e apoiar, meu Pai, em sustentar aqueles que estão com dificuldades.
que nós possamos ser generosos também, meu Pai, em usar os nossos talentos para o crescimento da igreja. E que todos nós, Senhor, possamos glorificar a Deus do mais profundo do nosso coração e das nossas atitudes. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra e pela ação do Teu Espírito Santo no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu convido a igreja a ficar de pé e a receber a bênção do Senhor.